Olá, sejam bem-vindos a mais um Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. Hoje nós falaremos sobre ingratidão. E aí é impossível a gente não lembrar da obra que Joana de Ângeles encerra a coleção da série psicológica e que é um livro que ela dedicou para falar sobre gratidão. Ela colocou inclusive o tema na forma de um estudo acadêmico, porque ela chama de psicologia da gratidão, ou seja, ela explica que existe toda uma forma psíquica de olharmos o mundo pelo prisma da gratidão. Existe todo um conjunto de comportamentos, de pensamentos, de mundo íntimo que, se observado através dessas lentes da gratidão, modificam totalmente nossa forma de viver, nossa forma de compreender o mundo, nossa forma de se relacionar entre as pessoas. Eu me lembro que quando lançou o livro Psicologia da Gratidão, o pensamento que me ocorreu foi: mas nossa, como é que Joana vai conseguir escrever um livro inteiro a partir de um conceito da gratidão? Como é que eu posso escrever tanto, pensar tanto, estudar tanto a gratidão? E quando a gente encerra o livro, e é engraçado porque aqui em nosso grupo de estudos em Amparo, onde eu estou, nosso grupo de estudos já estudou esse livro 3 vezes. Porque ele ficou um querido nosso, porque é como se ele fosse para a gente uma vacina para esse mundo agitado, para esse mundo insatisfeito, para esse mundo insuficiente, porque parece que nada dá conta, sempre precisa mais, a gente nunca chega a lugar nenhum. É um nível de perfeição que se espera, de performance, de exigências, de expectativas. E a psicologia da gratidão, o livro Psicologia da Gratidão, nos traz um alento, nos centra, nos traz para o centro, acalma, muda o ponto de vista, acorda, desperta a nossa consciência. Então ele ficou um querido. Quando a gente precisa, a gente fala assim: bom, quando terminar esse livro, vamos de novo dar uma olhada no Psicologia da Gratidão. Aí a gente revê o estudo. Já foram 3 vezes que a gente precisou da Psicologia da Gratidão, como se fosse essa injeção de ponto de vista mais ampliado, mais melhorado. Então eu trouxe alguns trechos do livro Psicologia da Gratidão para iniciar a nossa reflexão de hoje. Quando a gente olha o livro como um todo, e se alguém perguntar do que Joana principalmente fala no livro Psicologia da Gratidão? Bom, ela fala de muitas coisas, mas talvez a imagem que fica, a mensagem que a gente principalmente colhe, a estrutura do livro, se baseie no fato de que Joana relaciona gratidão com evolução, com desenvolvimento, com maturidade. E, por consequência, ingratidão com falta de desenvolvimento, com imaturidade, com infantilidade. E é curioso, porque se nós observarmos o ser humano e a gente pensar nas fases de desenvolvimento, nasci, sou um bebê, sou uma criança, sou um adolescente, sou um jovem adulto, sou um senhor, um velho e termino minha vida aqui. Se a gente pensar nessa fase do desenvolvimento, não é difícil da gente perceber, para quem já tem mais idade, não é difícil da gente perceber que com o tempo a gente aprende mais a ser grato. Ou seja, antes, nos períodos, nas fases anteriores da nossa vida, a gente se reconhecia mais ingrato. Era mais difícil de satisfazer a gente. Conforme a maturidade vai chegando, vai ampliando o nosso ponto de vista, a gente vai reconhecendo mais as coisas que a gente recebe. A gente vai aprendendo a dar valor. Porque quando a gente vai tentar conquistar uma coisa, é que a gente vê o quanto ela é difícil.
Enquanto a gente não fez esse movimento, para a gente ela não é tão valorosa. Ou seja, quando a gente é criança, que a gente recebe tudo de mãos beijadas e faz parte do desenvolvimento, todo mundo vai passar por isso e está tudo bem, não é uma crítica, não. Mas quando a gente é criança e a gente recebe os benefícios de graça, a gente não consegue ser grato. A gente não enxerga muito como uma graça recebida. A gente enxerga como uma coisa que está aí disponível, mas tem tanto, né? Dificilmente a gente está andando por uma rua de asfalto ou de paralelepípedo aqui na nossa cidade, uma cidade histórica e tem muitas ruas de paralelepípedo. A gente não passa na rua de paralelepípedo e fala, oh, agradeço pelo paralelepípedo que está aí, porque tem muito, né? Ou vamos para a rua de asfalto. Nossa, eu agradeço. Quem é que agradece pelo asfalto todos os dias? Mesmo que você use o asfalto para ir de um lugar para o outro e facilitou tanto a vida, acelerou e facilitou no sentido não só de acelerar, mas de dar mais segurança, enfim, desgasta menos o carro. Mas quem é que agradece pelo asfalto que passa todos os dias para ir trabalhar? O asfalto está ali, faz parte, né? Está muito disponível. Tudo que está disponível, a gente não sente como uma graça recebida. A gente ainda é muito imperfeito e a gente ainda, para sentir que recebeu uma graça, tem que ser um negócio assim, estratosférico, excepcional, exuberante, raro. Aí a gente sente como algo que mereça ser agradecido. Mas conforme a gente vai crescendo, ampliando a consciência e amadurecendo, a gente passa a ser agradecido por coisas simples. A gente resgata a simplicidade valorizando a simplicidade. Hoje, já na nossa idade, a gente consegue hoje agradecer pelo ar. Basta ter passado por uma dificuldade de respiração, basta ter passado por um apuro, por ter tido algum problema no pulmão, que o nosso respirar se torna uma bênção do nosso dia, a gente poder respirar sem nenhum tipo de ajuda mecânica, sem nenhum tipo de recurso de artifício. Mas quando a gente é criancinha, ninguém nem lembra de pensar que é possível não ter dificuldade para respirar. Então ela faz essa relação, ela relaciona a gratidão com a maturidade e, por consequência, a ingratidão com a imaturidade. Eu selecionei uns trechos do livro. Esses trechos estão mais na primeira parte do livro, no primeiro terço do livro. Mas eu não anotei páginas porque eu fui pegando daqui e dali e também para deixar esse convite, porque eu acho que esse livro merece ser lido, estudado, relido, reestudado. Então, Joana diz assim: o ser imaturo psicologicamente não venceu a infância, ou seja, se eu sou uma adulta com idade cronológica adulta e continuo imatura, significa que eu ainda estou, parte minha, psicologicamente falando, ainda está presa na infância. É disso que Joana está falando. O ser imaturo psicologicamente não venceu a infância que foi transferida para a idade adulta com toda a carga de conflitos não resolvidos que se manifestam no relacionamento, sempre escondendo a personalidade insegura e doentia. Então, ela está fazendo essa relação que eu disse. Ela diz que hoje, se a gente, ai, nada me satisfaz, nada é bom o suficiente para mim, ninguém me agrada, todo mundo, eu sempre vejo defeito nas pessoas. Eu só sei reclamar das coisas que acontecem. Eu tenho uma predominância desse olhar. É um olhar de insatisfação, de indignação, de descontentamento, é um olhar que só reclama, que só olha o lado negativo, que nada é bom o suficiente. Se eu tenho essa predominância, Joana está dizendo, eu carrego em mim uma carga de conflitos não resolvidos. Eu ainda sou uma personagem que está infantilizada, um lado meu, algum aspecto meu ficou travado lá na infância. Por algum motivo na infância, eu não consegui fazer todo o percurso natural de desenvolvimento. Eu fiquei travada em algum lugar. Vamos recapitular basicamente, brevemente e de uma forma simples o desenvolvimento infantil. A gente chega aqui e a gente não tem como, não tem nada para oferecer em termos de mãe. Vamos fazer o seguinte: eu arrumo o meu quarto e você me dá de mamar. Eu não tenho condição de nada. O que que eu posso oferecer para minha mãe em termos de colaboração, de oferta?
No máximo é uns sorrisos que já valem por tudo. No máximo é essa reação dizendo, né, mamãe, você é o ser mais especial do mundo, porque o bebê parece que consegue transmitir isso. Mas ele depende totalmente. Ele, para se manter, para viver, para sobreviver, ele é 100% dependente. O bebê não é capaz de promover nada para ele mesmo, só as questões fisiológicas, instintivas, que aí ele se vira bem. Ele vai dando jeito, se ele tem refluxo, ele procura ficar numa posição sem a gente falar que melhora o refluxo e por aí vai. Então, o bebê, além desses instintos que é da preservação da espécie, que até os animais já conseguem contar com esses recursos, em termos de autonomia, o bebê é heterônomo. Ele não, né, pegando lá de Piaget, ele depende totalmente das pessoas que cuidam dele. Então, quando o bebê depende 100%, é aquilo que a gente estava falando, ele só recebe, ele só recebe, ele só recebe. Falta a ele referência e falta maturidade cerebral para poder fazer o peso. Essa parte do lobo aqui frontal, essa parte mais nobre do cérebro, do neocórtex, esse lugar aonde a gente processa a censura, onde a gente é capaz de pesar, de avaliar risco, de fazer ponderações, de empatizar, ela se desenvolve depois dos 20 anos. Então, a criança não tem como fazer essa comparação de ver o que ela é capaz de oferecer para a mãe, o que ela recebe, para ela ser agradecida. Então, não se espera isso de uma criança. Se espera da criança o quê? O que a gente chama de egocentrismo. Ela está voltada para si. Ela está vivendo de acordo com o seu interesse, olhando para o seu próprio umbigo. E a criança precisa disso, porque ela precisa garantir a sua sobrevivência. Então, ela precisa gritar quando ela está com fome, ela precisa exigir, ela está aprendendo primeiro a se proteger e a se cuidar. Então, a primeira fase da infância é muito egocentrada e tudo bem, é natural e se espera que seja, faz parte do desenvolvimento. Mas quando ela começa a se socializar, é preciso um direcionamento, ela própria, o próprio espírito vai trabalhando isso com a orientação dos educadores. E a gente então começa a ampliar o olhar dela. Então é uma criança, sei lá, de 5 anos que está brincando e arranca o brinquedinho da mão do amiguinho. Ela ainda está olhando para ela. Mas aí o educador chega e interfere. Oi, né? Olha pro seu amiguinho, ele tá aqui, né? Ele é um amiguinho como você. Ele também tem desejos, ele também tem emoções, ele também fica triste se alguém arranca alguma coisa da mão dele. Eu vou chamando a atenção desse ego para que ele se expanda um pouco, saia do próprio umbigo e comece a olhar ao seu redor. Então, espera-se que nesse desenvolvimento a criança se sinta, mas aí vamos lá, complementando esse quadro que eu acabei de criar, para a gente fechar ele mais bonitinho. Se eu sou uma criança de 5 anos, eu estou brincando com uma coisa, eu olhei o negócio, eu gostei, eu puxei para mim, eu nem prestei atenção que tem um menino lá e que está chorando porque eu arranquei dele. Aí a minha mãe, a minha educadora, o meu educador chega, olha, presta atenção, tem mais criança aqui, quem é esse ser? Ele é igual a você, ele também tem emoções, tá trabalhando comigo. Qual que vai ser a minha postura? Se eu me sinto protegida, se eu me sinto segura, se eu me sinto garantida, eu tenho minhas costas largas aqui, ou seja, eu sei que não vai me faltar, eu sei que minha mãe me protege, eu sei que meu pai me protege, minha avó, minha educadora, seja quem for. Então, eu sinto que eu tenho retaguarda para poder experimentar isso, de devolver. Mas se eu sou uma criança que vivo pensando com a sensação de que a todo momento alguém vai tirar as coisas de mim, não é fácil eu conseguir me garantir. Eu tenho que sofrer muito para conseguir receber alguma coisa. Se eu sou essa criança que vive nessa ansiedade, vamos chamar de ansiedade, não é bem a ansiedade transtorno, mas é um estado ansioso que a criança sente, porque ela não sente que ela está sendo bem olhada, bem atendida, que ela basta ela manifestar que ela recebe aquela atenção que ela está pedindo. Se ela sente que ela está sendo ignorada, que ela está sendo deixada de lado, o seu entorno não está oferecendo para ela uma sensação de estamos aqui,
e vamos com você e nada vai te desproteger, nós estamos sempre te protegendo, pode ser que ela relute em ceder, porque é como se ela falasse: já é difícil de eu conseguir as coisas para mim. E agora você vai falar para mim que eu tenho que dar o que eu tenho para os outros? Eu não. Eu vou é me manter, porque eu não sei a hora que alguém vai olhar de novo para mim, que alguém vai me oferecer alguma coisa. O negócio aqui é punk, é duro. Então, é uma confluência de fatores. Tem o lado espiritual, do próprio espírito que já chega mais, né, mais amadurecido ou menos amadurecido, então ele já é capaz de por si só oferecer uma coisa ou outra, mas tem também o entorno, como que ele enxerga o seu entorno, é o entorno que dá segurança, ele pode fazer exercícios de liberar alguma coisa, é um entorno inseguro que você precisa se manter e se bancar, então eu vou segurar o que é meu aqui, porque vai que amanhã não tenha. Então, percebe o quanto que a infância é importante, o quanto que a gente deveria olhar com mais atenção, quanto a gente deveria se preparar mais quando a gente lida com crianças, é responsável por crianças, quanto que o próprio sistema do nosso país, o próprio olhar em termos grandes e macros, em termos de governo, precisaria valorizar mais primeira infância e família, oferecer mais proteção, segurança, recurso, incentivo. E é muito triste a gente observar que isso não acontece. A gente fica lá no final da linha de produção, vamos chamar isso de linha de produção, lá no final da linha de produção tentando consertar o que não deu certo, quando a gente deveria voltar aqui no começo e oferecer minimamente um estímulo, um incentivo, uma motivação para que isso já começasse bem desde o começo, né? Porque tem coisas que lá na frente você não recupera mais. Tem as janelas do desenvolvimento. E depois a gente consegue sim fazer. O cérebro tem essa plasticidade, a gente consegue recuperar alguma coisa, mas não no nível de potencial inicial que a gente poderia ter. Então, a imaturidade, ela tem a ver com isso, com essa carga de conflitos não resolvidos. A gente não teve um bom desenvolvimento, não foi algo que me deu segurança, que me mostrou que eu estou apoiada, tenho uma rede de apoio, então eu estou focada em mim, eu reforço o meu egocentrismo. E aí, nada é suficiente, nada que as pessoas me deem é bom, eu sempre vou olhar o lado ruim, eu sempre vou ver o que falta, eu sempre vou pôr um defeito, eu vou sempre reclamar. Então, significa o quê? Que eu preciso voltar para dentro para eu acalmar essas ansiedades no sentido de eu me apropriar. Eu já sou adulta, eu não sou mais aquela criança desprotegida, eu posso me proteger. Quando eu me aproprio do meu autoconhecimento, vou lutar para que eu seja o pai e a mãe agora de mim mesma, eu consigo me dar a sensação de, tá certo, Cris, você consegue, você já é adulta, hoje você dá conta. Aí eu consigo relaxar para olhar para os outros e lembrar que tem mais gente, que eu sou capaz de oferecer também. Senão eu só vou ficar querendo receber. E nada tá bom. É como se eu andasse com uma carta promissória, nota promissória, né? Então eu sinto que eu ficaram em débito comigo lá atrás. Eu sinto que eu não recebi na minha infância o que eu precisava. E não necessariamente eu não recebi, porque pode ser muito uma coisa do próprio espírito, que por mais que o pai e a mãe tenham se descabelado para oferecer o máximo, ele tenha lido isso como insuficiente. Então, por isso que a gente não fala que a culpa daqui é culpa dali, é uma confluência de fatores, né, que se misturam ali. Então, vamos supor que eu tenha crescido com essa sensação de que eu não recebi aquilo que eu precisava ou merecia. Eu ando com uma nota promissória, ó, me devem isso. A sociedade, meus pais, a família, Deus me devem isso. E aí, cada pessoa que eu encontro é como se fosse essa pessoa o autor lá da minha dívida. E aí eu cobro, ele me dá alguma coisa, não é suficiente, porque eu tô querendo cobrar uma dívida dele no lugar de outra que ficou mal resolvida lá no passado. Só que a má notícia é que eu posso cobrar pro resto da vida. Eu posso cobrar que os meus colegas de trabalho me deu o que meu pai e minha mãe não me deram. Eu posso cobrar que meu marido me deu o que meu pai e minha mãe não me deram. Eu posso cobrar que a religião nada vai me satisfazer. Eu vou ficar o resto da vida querendo que alguém pague uma conta, pague uma conta, pague uma conta, e essa conta não dá para ser paga desse jeito. Por quê? Porque quem fez a dívida comigo na minha imaginação está no passado, eu não acesso o passado. Então não adianta no presente alguém querer me satisfazer, eu não vou conseguir, porque aquilo tá lá. E o único caminho que tem de entrar dentro de mim sou eu mesma. Não é o marido, não é o colega, não é o religioso, não é. Sou eu.
Eu é que posso lá dentro falar, Cris pequenininha, eu cheguei. Eu agora sou adulta, eu sou capaz, a gente vai ficar bem, eu e você. Ficaremos muito bem, eu vou cuidar de você. Aí eu paro de ficar andando com a nota promissória, ver quem é que vai pagar a dívida que eu acho que a sociedade tem comigo. Então, esse é o caminho do autoconhecimento. Sou eu me tornar professora de mim mesma, mestra de mim mesma, mãe de mim mesma, pai de mim mesmo, cuidadora de mim mesma. Esse é o caminho. Joana também fala, trouxe alguns tópicos em termos de comportamento, de condutas, de características. Então, ela diz assim, ó. A ambivalência do comportamento, desejar e não fazer, pensar e desistir, é uma característica do ingrato. Eu tô sempre lá no Psicologia da Gratidão, tá, gente? Ainda não entrei no Jesus e Atualidades. Então, ela diz a ambivalência do comportamento, desejo, mas não faço. Penso, mas desisto. É uma atitude infantil ainda, né? Eu não acho que eu sou adulto o suficiente para correr atrás do que eu quero. Então, eu queria, mas eu não faço. Eu desejava, mas eu não me mexo. Esse é um comportamento. O que mais? Não saber agir corretamente na área de afetividade. Então é como se ela falasse: ai, será que eu devo dizer que eu amo? Mas e se eu for incompreendido? Eu tô sempre nessa condição, eu tô sempre apostando que o pior vai acontecer, eu tô sempre apostando que eu preciso manipular para ter, porque se eu for sincera e me abrir, vai que ele me rejeite. Tem todo um monte de conflito envolvido nesses pensamentos. Não é algo espontâneo e natural. Não é algo que eu fale, eu vou dizer que eu amo. E se ele der risada da minha cara? Paciência, né? Vou sofrer, vou chorar, ele vai perder uma ótima oportunidade, porque eu sou uma boa pessoa, eu vou seguir meu caminho, vai demorar um pouco, eu vou me refazer. Ou seja, eu sei cuidar de mim. Agora, se eu falo assim, ai, se eu disser que eu amo e ele der risada da minha cara, se eu não souber cuidar de mim, vai ser um problemão. Porque eu vou fazer o que com isso? Vai ser uma dor horrível, eu vou fazer o que com isso? Para que colo eu vou correr? Quem é que vai cuidar de mim? Então eu me privo, eu me poupo da oportunidade de ser frustrada porque eu não sei lidar com a frustração. Porque eu preciso de alguém de fora para lidar com a minha frustração, porque ainda sou infantilizada em termos emocionais. Agora, se eu tenho já esse lado internalizado de como lidar com as minhas emoções, aí eu vou falar. E se ele me humilhar? Nossa, vai ser horrível. Ai, dá até desespero de pensar. Mas lá no fundo eu sei que vai ser difícil e eu vou superar. Eu vou dar conta. Eu vou dar conta. Mas se eu não sinto que eu vou dar conta, eu tô no mato sem cachorro. E se ele me humilhar? Se ele me humilhar, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Para quem que eu vou correr? Quem que vai cuidar de mim? Então a gente se poupa de relacionamentos mais de entregas, porque a gente tem medo do resultado de não saber dar conta dele. Ela diz também, sempre postergando as atitudes psicológicas saudáveis pelo medo da opinião alheia. Os outros importam muito pra gente. Percebe como a criança gosta de agradar os adultos? Como ela faz uma gracinha e espera que a gente ria? E se a gente ri, ela fica fazendo essa gracinha eternamente? Ela quer muito agradar. Depois vai para a escola e não vê a hora de chegar em casa para mostrar as boas notas para o pai e para a mãe? Então a criança quer muito impressionar. É a gente. Né? A gente quer agradar, mas e se as pessoas falarem isso de mim? Mas e se as pessoas entenderem errado? Então significa eu não consigo ainda fazer aquilo que eu digo que é bom e bancar isso. Eu preciso sempre fazer e agir de acordo com o olhar daqueles que vão me proteger, né, dos papais e das mamães que estão lá fora. Não importa quantos anos eu tenho, então o outro me importa, o olhar do outro me importa, porque eu dependo dele. Vai que ele não gosta de mim, quem vai cuidar de mim? Sempre essa criança interior. Durante uma crise emocional, não tem pejo em declarar: eu detesto o mundo, eu não quero ver ninguém na minha frente. Quem é que, quando foi criança, não teve ideia de fugir de casa? Com 6 anos, vou fugir de casa, né? Essa é a ideia. Não gosto mais de você. Você é a pior mamãe do mundo. Todos os outros papais são melhores do que você. Né? É uma atitude infantilizada. Então, detesto o mundo. Não quero mais ver ninguém na minha frente. Essa ingratidão é aquela ingratidão infantil que é: eu quero tudo do meu jeito. Vocês não fizeram do meu jeito, eu vou ficar muito brava, eu vou emburrar, eu vou fazer birra porque eu não tenho internamente recursos para ponderar. Cris, não saiu nada do jeito que você queria, né?
Então, o que que a gente pode fazer agora? Eu não tenho esses recursos. Eu fico muito de mal com quem faz as coisas do jeito que eu não queria ou não faz aquilo que eu queria. Tudo isso infantilizado. E aí ela continua, vou dar uma aceleradinha aqui. Aspira sempre para ter mais, mas não tem a preocupação de ser melhor. Eu quero mais. É, Cris, e o que que você está fazendo para crescer? Não. Você não vai estudar, fazer um curso extra? Não. Só que eu quero uma promoção no meu emprego. Eu quero receber mais, mas eu não quero correr atrás para receber mais. Eu quero de graça. Minha mãe sempre me deu tudo, não precisei fazer nada para ela me dar, né? Busca ser respeitado, o que equivale a dizer ser temido antes que ser amado, pela dificuldade que tem de amar, o que lhe propicia insegurança e mal-estar disfarçado em vícios sociais. Então, é mais uma relação de poder do que de amor. É mais uma relação de quero ver quem vai me atender, quero ver quem vai satisfazer as minhas exigências. É mais do que o amor. O amor é troca, né? Recolhe onde não semeou, por acreditar-se possuidor de direitos que não lhe cabem. Criança recolhe onde não semeou. Ela come o alimento que não foi ela que conquistou com o dinheiro do esforço dela ainda. Então ela colhe onde ela não semeou, faz parte. Agora, um adulto não, ele já deveria promover para ele mesmo. Ele já não deveria depender do esforço do outro, se ele já tem condição, né, estrutura de fazer por si mesmo. Assume postura agressivo-defensiva, de modo que ameace sem oferecer, descobrindo inimigos onde existem apenas desconhecidos, quer dizer, ninguém é bom o suficiente, só reclama de todo mundo. Fica sempre armado, em vigília contínua, introverte-se, enquanto que você deveria se espraiar pelas águas generosas do regado. Então, a gente vai ver isso, que gratidão tem a ver do latim com gratia, que é graça, e só vai enxergar gratidão quem enxergar que a vida é um celeiro de bênçãos, de graças que nós recebemos diariamente. Se eu conseguir ter esses olhos, eu vou agradecer cada segundo da minha vida. Mas se eu enxergar que nada é bom o suficiente para mim, que todo mundo, ninguém me satisfaz, eu só quero mais, eu vou ter essa visão infantil e eu vou viver ingrato. Agora vamos entrar em Jesus e atualidades. Bom, Joana começa dizendo: os sentimentos de amor, justiça, caridade e gratidão são inerentes à natureza humana, herdeira natural do bom, do nobre e do belo. Eu destaco esses três conceitos, que eles são muito importantes, depois a gente desenvolve. Todavia, porque ainda se demora em crescimento de valores, mais vinculada atavicamente aos instintos primitivos, não se manifestam essas qualidades e que devem ser cultivadas com esforço até que se expressem por automatismos defluentes da sua elevação interior. Bom, quem é capaz de enxergar, valorizar e principalmente escolher o bom, o nobre e o belo? Os que já estão mais amadurecidos. Então vamos pensar, quem é na Terra, que passou pela Terra e que viveu dedicado para o bom, para o belo e para o nobre? Foram essas almas especiais no sentido de evoluídas, aqueles que vieram a se tornar inclusive santos. São Francisco. São Francisco era uma alma nobre, bela e agradável, não é agradável? Boa, boa. Bom, nobre, belo. Era bom, praticava o bem. Era nobre no sentido de virtuoso. E era belo nesse sentido de estética, de harmonia, de equilíbrio. Não é de beleza de quem está maquiada ou de quem está formatada. É a beleza natural que a gente enxerga, inclusive na velhice, inclusive nos traços que a velhice traz. É essa beleza do equilíbrio, da harmonia. Quantas vezes a gente não quer envelhecer e a gente fica feio e não fica velho, porque não vai ter uma ruga, mas fica feio. Era bonito antes e fica feio porque não quis ficar velho. Ao invés de ficar velho, fica feio. Né? Então, a gente força uma situação. É esse feio no sentido que a gente olha, falta harmonia, tem alguma coisa errada, e não adianta você querer esticar uma coisa que já não deveria estar esticado, né? Então, a naturalidade é bela, a naturalidade, a espontaneidade é bela. Então, Joana está falando sobre isso, que esses sentimentos são sentimentos mais elevados
E a gratidão faz parte deles. A gratidão está dentro desse rol de sentimentos mais evoluídos, como a justiça, a caridade, o amor, a gratidão. São sentimentos que estão relacionados com esses valores universais, os valores que são do belo, do bom e do nobre, aquilo que está alinhado com as leis divinas, que promove o bem-estar, a saúde, a harmonia, a fraternidade. A gratidão faz parte desses sentimentos mais evoluídos, é uma virtude. E aí corrobora aquela reflexão inicial. Quem é que conquista esses valores nobres do belo, do bom, do amor, da justiça? Os espíritos mais evoluídos. Esses é que estão já mais adaptados para escolher, valorizar o bom, o belo e o nobre, né? Então a gente vê que no nosso grau de evolução, ao invés da gente olhar e se movimentar em direção do nobre, a gente vai em direção do quê? Da corrupção, da esperteza, da manipulação, das falácias. Ao invés da gente ir atrás do belo, a gente vai atrás do grotesco, daquilo que choca, porque a gente quer que goela abaixo as pessoas falem que aquilo é belo, ainda que não tenha harmonia, ainda que não tenha equilíbrio. Ao invés da gente ir atrás do nobre, do bom, daquilo que faz bem para os outros, daquilo que é digno, daquilo que tem traços de virtude, não. A gente vai para as normoses, fazendo tudo errado e dizendo que isso tá certo. Só porque todo mundo faz, não é porque todo mundo faz que a coisa fica boa, não. A coisa é boa quando ela gera o bem para si, para os outros, para o ambiente, né? Então a gente desvirtuou. Então o que que a gente percebe? Que a gente ainda é como se fosse essa criança birrenta que faz birra, que nada tá bom, que tem preguiça de ir para a escola, então fala que não precisa ir para a escola não, isso daí foi invenção social. A gente pode viver muito bem o nosso natural. Vamos valorizar o lado primitivo. Vamos liberar os nossos bichos interiores, as nossas feras, que a gente tem direito de ser quem a gente é, essa linguagem dessa libertinagem que nos afastou do nobre, do bom e do belo. A gente precisa criticar. Será que é por aí? Que é bem mais fácil ir por aí? É, não tenha dúvida, não precisa fazer nada, larga aí, faz o que dá vontade, do jeito que dá vontade, olha só para si, esquece. É bem mais confortável nesse sentido, porque não vai exigir muito esforço de mim, disciplina, resiliência. Mas isso não vai me fazer feliz e isso não vai gerar progresso para o nosso planeta. Certamente. Vamos ver quando é que a humanidade vai acordar para isso. Que o fato da gente estudar música, por exemplo, e dedicar uma vida estudando música, não pode me levar no mesmo lugar de alguém que pratica a música, que também merece seu valor, mas que pratica a música de um jeito muito mais para liberar os próprios conflitos do que para desenvolver uma arte. Uma música não tem nada a ver com a outra. Ainda que a gente tenha que ter olhos de valorizar os dois, porque toda produção humana é digna de ser admirada, olhada, observada e valorizada. Mas a gente dizer que essa arte que demorou uma vida inteira caiu de moda, é desnecessária, não é, não é. E isso vale para tudo. Isso vale para tudo. Alguém que se esforça para ter um corpo saudável, que não quer dizer esteticamente perfeito ou belo, mas nesse sentido da beleza, do equilíbrio, que cuida da saúde, que cuida do alimento, que cuida da. Tem disciplina, não vai comendo tudo que dá vontade e fica sedentário. E a gente dizer que alguém que prefere ter essa vida e escolha, cada um faz a sua, não é uma crítica, mas a gente dizer que os dois estão no mesmo patamar de alguma coisa, não estão. Porque aqui exige disciplina, esforço, crescimento. A gente vai se desenvolvendo psicologicamente quando a gente faz uma disciplina para ter uma alimentação melhor, né? Então, esses valores, eles estão, e a gratidão está dentro deles, desse rol de sentimentos mais nobres. Vamos lá. O ingrato é o enfermo que se combure nas chamas, entra em combustão, né? Comburir. O ingrato é o enfermo que se combure nas chamas do orgulho mal dissimulado, da insatisfação perversa. A si, todos os direitos e méritos se atribuem, negando ao benfeitor a mínima consideração, nenhum reconhecimento.
Olvidando-se rapidamente do bem que lhe foi dispensado, silencia-o, mesmo quando não pensa que o recebido não passou de um dever para com ele insuficiente para o seu grau de importância. Sabe aquela história assim de que sabe com quem você está falando? Ou seja, fique feliz de ser meu súdito, fique feliz de poder me servir. O que é isso? É uma emoção, uma psique infantilizada, egocentrada, egoísta. Se for adulto, já está egoísta, porque já é capaz de perceber que deveria ter um peso um pouco mais equilibrado entre mim e o outro. Quem é o mais importante? Não tem. Tanto amar a si como ao próximo, amar ao próximo como a si. É como. Faça isso como aquilo, ou seja, equilíbrio. O como quer dizer igual, quer dizer na semelhança, quer dizer parecendo. Faça isso como você faz aquilo, igual. Faça isso igual que você faz aquilo. Faz isso parecido com o que você faz aquilo. Ame ao próximo como a si mesmo. Eu preciso incluir esses dois, o eu e o outro, na relação. Se eu quero pôr o outro a favor de mim, a serviço de mim, eu estou sendo infantilizado, porque, de novo, só para a criança que a gente justifica que tudo bem ela olhar para a mamãe e ela querer que a mamãe fique dedicada a ela 24 horas por dia e esqueça que existe vida. Você vai viver só para mim, mamãe. É só do pequenininho lá que a gente aceita isso porque ele é totalmente dependente. Um adulto nesse lugar a gente já vai falar, é orgulhoso e é egoísta. Não é capaz de enxergar um palmo na frente do seu nariz que existe outro ser humano aqui igual a ele, né? Então, insatisfação e insuficiência é como se fosse assim, um saco sem fundo. Nada tá bom, ninguém agrada, nada é suficiente, ele quer sempre mais, só exige mérito, só exige tudo para mim, as pessoas têm que me servir, esqueço do bem que me fazem. É o mínimo que você pode fazer, afinal de contas, você está aí para me servir. Olha que oportunidade, você me servir, né? Fique feliz, porque eu sou o rei né, a rainha, não sei das quantas. Então, é essa postura infantil, egocentrada, é um saco sem fundo, como a gente costuma falar. Esse é o ingrato. Assim, os ingratos são numerosos, sempre soberbos e autossuficientes, em dependência mórbida, porém, dos sacrifícios dos outros. Dependência mórbida dos sacrifícios dos outros. Então, eles se veem como autossuficientes, mas não são autossuficientes. E eu faço aqui esse destaque para o autossuficiente. O que que acontece? Na linha terapêutica, na linha psicológica, é muito comum a gente trabalhar com a codependência. A pessoa, quando ela chega na terapia, muito provavelmente ela tem traços de codependente. O que que é o codependente? É aquele que depende do outro. Eu vivo minha vida observando o outro. Codependente, por exemplo, eu sou codependente do meu marido, ou seja, eu só vou no lugar se meu marido for junto, eu só tomo uma decisão de uma mudança na minha vida se eu consultá-lo para que ele me oriente, eu só sou capaz de dizer sim ou não se primeiro eu perguntar para ele o que ele faria. Se o meu marido falar que eu tô feia, eu me acabo, porque não importa o que que eu acho de mim mesma, importa o que que ele fala que eu sou. Se o meu marido fala que vai separar de mim, eu quase morro porque eu não existo se não tiver ele. Esse é o codependente. Ele vive com a dependência do outro. Não é bom isso, não é bom. Aí a gente vai trabalhar a pessoa para que ela fique mais, se estruture mais em termos de ego mesmo. Olha, quem é você? Você é capaz, você é um adulto, você tem muitos talentos. Olha aí para dentro. Por que que você questiona isso? Vamos tentar descobrir. Vamos melhorar o seu olhar para você mesmo. De onde vem esse olhar? Por que que você se critica? A gente vai fazer uma análise. E a pessoa vai se reconhecendo, vai descobrindo talentos, vai percebendo que é forte sim, vai fazendo alguns exercícios, experimentando boas colheitas das iniciativas que faz, vai se fortalecendo. Mas é comum também você sair desse polo e você acabar levando ou indo para um outro polo oposto, que é um dia eu dependi do meu marido, agora meu marido não abre a boca. A gente vai para o outro polo. Um dia o meu marido me deu opinião, hoje se ele me der uma opinião, eu faço o contrário, né? Então a gente sai de uma criancinha que só precisa e vai para uma criança birrenta, porque é criancice do mesmo jeito. Então a gente vai para esse outro polo que eu estou chamando aqui para esse estudo de autossuficiente. Eu me basto.
eu não preciso de ninguém, eu me viro sozinho. Aliás, eu adoro ficar sozinho, ninguém é bom o suficiente para viver comigo. Eu sou melhor, eu sei fazer tudo, não tem nenhum problema que eu não vença. Na Terra, no mundo de provas e expiações, você já está desse jeito? Se isso tudo fosse real e verdadeiro, você não estava aqui, você estava lá sendo o braço direito de Jesus, né? Então, não é essa autossuficiência, ela também é conflito, é origem de conflito. A gente precisa vir nem para um polo nem para o outro, como a gente sempre fala. A gente precisa transitar mais aqui, ó, no meio. E esse transitar no meio, ficar mais tempo no meio, esse meio é o que a gente chama de interdependência. Ou seja, eu, para aquilo que eu já sou capaz de me virar, eu me viro. Mas por que que eu não posso viver com outras pessoas na base da relação de troca, de ajuda mútua, de auxílio mútuo? Então, interdependência significa eu dependo em algumas coisas de você, você depende de mim e a gente se ajuda. Eu não preciso ser autossuficiente, eu não preciso fazer tudo para mim, e só eu me basto, e só eu que me sei, que me cuido, e só eu que me garanto, e só eu. Por quê? Porque eu não posso conviver com outras pessoas e formar uma rede de apoio mútuo. Ou seja, eu sou capaz de me virar, não preciso dos outros, mas eu aceito viver na relação de trocas. Eu ajudo aqui, alguém me ajuda ali. Nesse ponto, eu conto com a colaboração, com a opinião daquele lá, mas quando alguém precisa, eu também dou a minha. Mas eu não é que eu não tenho a minha. Só que eu aceito, porque eu, por escolha inteligente, uma relação mais de troca. Eu nem fico só recebendo e nem fico na posição de que não precisa receber nada. Não é nem receber tudo e nem receber nada. É o receber e dar, e receber e dar. E isso é uma dança interessante para a gente escolher viver na vida, né? Bom, Joana diz: no admirável fenômeno de cura orgânica dos 10 leprosos, patenteiam-se a ingratidão dos beneficiados e a interrogação do mestre, diante daquele que havia retornado para agradecer. Onde estão os outros? Não foram 10 os curados? 9 se haviam ido apressados para o gozo e algaravia, recuperados por fora, sem libertação da doença interna, que desapareceria somente a partir do momento em que fossem agradecer, modificando-se psicológica e moralmente. Então, Joana relembra aqui aquele episódio em que Jesus cura 10 leprosos. Eles vão, depois de um tempo, um volta para agradecer. E aí Jesus fala, cadê os outros 9? E Amélia Rodrigues nos conta que Jesus via à distância, e esses outros 9 tinham voltado para aqueles vícios que os tinham adoecido. Tinham voltado para beber, tinham voltado para o sexo desregrado, tinham voltado para as corrupções, tinham voltado para os vícios. Ou seja, eles voltariam a adoecer. Esse que voltou agradecido era quem estava já, ele tinha internalizado a lição, ele tinha entendido a lição, ele não voltaria a repetir os seus erros. Ele, a partir dali, teve nova vida, então ele não geraria para si novamente as doenças. Então, quem é agradecido já é um sinônimo, já é um sinal de que esse que é agradecido, ele já está gerando menos problema para a vida. Porque ele já tem um olhar mais maduro, ele já é capaz de se posicionar de forma diferente. Aquele que é ingrato, ele continua vivendo em níveis energéticos ou vibratórios muito baixos, muito voltados para o egocentrismo, ou seja, ainda vão adoecer, ainda vão gerar doenças, né? Então, esse sofrimento, ele tem um caráter pedagógico, ele vem para nos ensinar, ele vem para nos fazer crescer. Esse leproso estava tendo uma vida desregrada, passou pela lepra, foi curado, aprendeu. Nunca mais ele foi o mesmo. Então, o sofrimento fez com que ele evoluísse. Esse é o caráter do sofrimento. É sempre um caráter protetivo e pedagógico e que auxilia no nosso progresso, no nosso autoconhecimento. Mas se você passa pelo sofrimento como o mal sofrer que está descrito no Evangelho segundo o Espiritismo, você vai precisar passar de novo. Porque você não aprendeu a lição que ele veio te trazer. Ele não veio só para. Ele não veio para te punir. Ele veio para te explicar, ensinar, esclarecer, acordar. Se o sofrimento não fizer esse efeito em você, ele não serviu. Aí ele vai voltar de novo em outra forma, até você acordar para a vida, né? É, Na tragédia do Calvário, não se encontrava presente nenhum dos que foram beneficiados pelas suas mãos, e esses haviam sido muitos. Olha que interessante, né? Aí dá para ver o nível da evolução do ser humano na Terra.
Olha o que Jesus fez enquanto esteve aqui. Aí, no momento em que ele não precisou, Jesus não precisava, mas no momento em que nós poderíamos oferecer algum alento, uma presença, uma participação com ele, só de estar junto, todo mundo escapou. Ninguém teve força, algumas tiveram, algumas mulheres, né, as Marias, e o próprio João se manteve ali nos pés da cruz. Mas a grande maioria, aquela massa de curados, ninguém veio ali defender o mestre. Ou seja, eu recebo, mas na hora que é a minha vez de dar, não tenho condição de dar, não. Eu só tenho condição de receber, né? Não dá para eu falar para uma criança: Oi, meu filhinho de 3 anos, esse mês o papai vai ficar em casa e você vai trabalhar para trazer dinheiro. Não tem como ele ir. Ele não tem condição de ir ganhar dinheiro com 3 anos. Então, Jesus sabia que a gente não tinha condição de oferecer nada para ele. A gente ainda é criança e até hoje ainda continua criança. Então, quando Jesus tinha para dar, que era sempre, Jesus sempre deu. Quando a gente era possível oferecer alguma coisa para ele, a gente não tinha para dar. A gente só dá quando a gente tem para dar. E a gente não era ainda adulto o suficiente para falar nem que eu morra junto com ele, mas eu vou ficar lá perto dele porque é o mínimo que eu posso fazer diante de tudo que ele me deu, que é uma nova vida, né? Mas a gente não consegue fazer isso. A gente não tem para dar porque a gente ainda é criança. Ele iluminara olhos apagados, abrira ouvidos moucos, ofertara som aos lábios silenciosos, dera equilíbrio a mentes tresvariadas, movimentos a membros mortos, vida a catalépticos, recuperação orgânica a portadores de males imensuráveis, inumeráveis, e, no entanto, ficou esquecido por todos eles. Não obstante o bem que receberam, fugindo do reconhecimento, os ingratos viraram-se diante de si mesmos, das consciências molestadas pelos remorsos, tornando a enfermar e morrendo, pois que deste fenômeno biológico ninguém escapa. Né? Então, Joana explica quanto que aqueles que receberam muito não tinham para dar, porque ainda eram infantis. Sendo o exemplo máximo, né, Jesus pedia que o vissem, isto é, que lhe tomassem a conduta de desapego das paixões cáusticas e cuidassem de uma só coisa necessária, que é o reino de Deus embutido no coração. Na busca do mais importante, o seu encontro elimina o secundário que deixa de ter valor, para ceder lugar ao essencial, que é o necessário. Então, Jesus veio mostrar para a gente o que realmente importa. Buscai o reino de Deus e tudo o mais vos será dado em acréscimo. Está lá em Mateus 6,33. Né? Então, siga o meu modelo, viva como eu vivo, e vocês vão gerar para vocês só benefícios. Não quer dizer que vocês vão ficar ricos, famosos, lindos, com milhões de seguidores. Não, porque isso é coisa da terra. Mas quer dizer que você vai chegar no plano espiritual mais evoluído, mais em paz com sua consciência, mais feliz. Porque são valores que enaltecem o espírito e não o ser material, que está provisoriamente na carne. Os homens, porém, na sua superficialidade dos seus interesses, anelam apenas pelo imediato, que ele satisfaz no momento, deixando-os ansiosos outra vez, né? Então, lembrando também de Mateus, agora em 6,19, ajuntem tesouros nos céus, ajuntem seus tesouros nos céus, onde traças e ferrugem não destroem e onde ladrões não arrombam nem furtam, né? Então, é a gente vivendo, enquanto a gente viver com foco para ter coisas na terra, a gente ainda está identificado com a psique infantilizada, que olha o imediato, quero tudo para hoje, quero coisas gostosinhas, quero curtir a vida. E os valores eternos que são crescimento emocional, conhecimento, ampliação de consciência, de conhecimento, esses valores eu levo embora. As coisas que eu juntei aqui ficam aqui, mas a gente ainda é criança, não consegue enxergar. É que nem uma criança que vai para a escola e a gente fala, ó, aproveita bem a aula. O recreio é só para dar uma descansada. A criança vai para a escola para aproveitar bem o recreio. A aula deixa que passa logo, ela que passe logo, né? Então a gente não valoriza o que realmente faz a gente crescer. A gente ainda fica preso nas coisas passageiras. É, eu anotei aqui também, vivemos tempos hedonistas e imediatistas. A busca do prazer, hedonismo, tem que ter prazer, 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 prazer. E imediatista, não é só prazer, tem que ser prazer já, imediato, rápido, né?
Não há mais espaço para disciplina, perseverança e resiliência. A gente não quer nada que demore, que tome meu esforço, que exija minha disciplina. A gente não quer. Não quero cuidar do meu corpo tendo que fazer uma boa alimentação e ir na academia. Eu quero pôr uma injeção, eu quero tomar um remédio, eu quero fazer um procedimento cirúrgico. Me tira logo isso aí, eu não quero ficar tendo que me esforçar e por aí vai. Eu quero crescer no emprego, mas não quero ter o sacrifício da doação, da dedicação. Eu quero ter coisas, mas não quero pagar o preço por elas, né? Bom, Joana continua. Toldam a água da fonte que os dessedentou, queimam o trigal que lhes deu pão, cortam a planta frutífera que os alimentou, afastam o amigo generoso que os socorreu. O ingrato faz isso. Porque você vai, ajuda, 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 e é ingratidão, e é ingratidão. Chega uma hora que você fala assim: ah, eu tô fazendo mal para essa pessoa, porque ela não tá aprendendo, não tá se mexendo, não tá valorizando, vou deixar. Ou seja, ela seca a fonte que estava dando água para ela põe fogo no trigo que estava fornecendo o pão, ela afasta o amigo que estava atendendo. O ingrato tira de si aquilo que estava fazendo bem para ele. Em contrapartida, vivem a sós, amesquinhados em si mesmos por conhecerem o íntimo, né? Então, esses sintomas são frutos. Quando a gente perceber que a gente está sozinho, que ninguém mais cuida, que ninguém mais ajuda, a gente deve se perguntar: será que eu sou chato na vida dele? Né? Será que eu estou exigindo muito e não estou dando nada? Será que eu estou querendo uma relação unilateral que só me sirva, só me ajude, só me dê? E está faltando esse movimento de eu também oferecer e me prontificar? E aí, para terminar, não te preocupes com os ingratos dos teus caminhos de amor. Agora ela está falando com quem recebe a ingratidão. Os teus beneficiários que te abandonaram esqueceram ou se voltaram contra ti. Não, vou mudar a intuação para ficar melhor. Os teus beneficiários que te abandonaram, esqueceram ou se voltaram contra ti, esses que não souberam valorizar o que você ofereceu, né? Aprenderão com a vida e compreenderão mais tarde o que fizeram. Então, a cada um segundo sua obra, cada coisa no seu tempo, e é melhor a gente estar nesse lugar de quem ofereceu e recebeu a ingratidão do que a gente estar na posição de quem recebeu e devolveu com a ingratidão. Fica aqui essas reflexões por hoje, mas eu espero vocês semana que vem, se Deus quiser. Obrigada.